programa de debates do Rádio Brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:02, seja bem-vindo, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Eu te convido para curtir as nossas páginas, os nossos canais da internet, o nosso blog, é o gentequefala.com.br. E queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados aqui no estúdio, pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, sexta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, a AFAM, e a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, FERMESP. Nossos convidados de hoje, eu vou apresentá-los a partir de agora, você nos vê pelas imagens. Olha, aqui à minha esquerda, o Major Vlamir Luz Machado, do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, o 6º BPMM. Major, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui. Queria agradecer em nome do Comando da Polícia Militar, nosso Coronel Salles, nosso comandante-geral, agradecer a oportunidade de estar por aqui. O agradecimento é todo nosso, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Também conosco agora aqui à minha direita, o Coronel Antônio Ferraz dos Santos, é coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, proprietário da SP Fire Consult. O Coronel Ferraz é advogado, mestre em educação na área de acidentes. Vamos falar sobre vários assuntos aqui. Coronel, seja bem-vindo. Obrigado, Mauro, estamos à disposição. Muito obrigado. Também conosco aqui à minha direita, Coronel PM, advogado, psicólogo, Roberto Alves dos Santos. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, Mauro. Ferraz, meu grande amigo, com certeza vamos contribuir para esclarecer a nossa comunidade. Vamos lá, o nosso primeiro tema, o 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que vai completar 49 anos de atividades no próximo mês de janeiro, e esse batalhão atua no combate ao crime em parte de São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Major Vlamir, 49 anos de trabalhos por lá, no mês de janeiro, quais são as principais conquistas desse pessoal de vocês? Muito bom dia. O 6º Batalhão, ele cuida, né, como já foi bem dito, parte de São Bernardo do Campo, que agora é dividido em dois, o município, né, tem o 40, que pega a parte sul do município, que vai os bairros de o Parque dos Pássaros, Demarque, parte do Riacho Grande, e o 6º Batalhão, que pega a região centro até São Caetano do Sul, na sua totalidade. Né, o batalhão, ele já é um batalhão tradicional na região do ABC, um dos primeiros, né, batalhões da região do ABC, só não é mais antigo, acho que o 10º Batalhão, né, que é o batalhão mais antigo da nossa região, que pega Santo André, mas é um batalhão tradicional, todo efetivo ali do batalhão, grande parte dele reside na região do ABC, então forma ali um time muito coeso, né, hoje ainda busca desenvolvimento, ainda está em aprimoramento. Nós temos agora um 6º BAEP na região do ABC, que também está sediado lá em São Bernardo do Campo, que também veio para somar esforços aí no combate ao crime, né, com uma proposta do governo do Estado. E uma das conquistas que nós temos hoje, nós temos nos empenhado muito no programa Vizinhança Solidária, né, que é um programa que realmente dá certo, aproxima a população da Polícia Militar, que é o que se pretende nos dias de hoje, né? Tornar essa distância cada vez menor, criar um sistema que movimente até a questão de governança, né? Se fala muito em governança hoje, né? Quer dizer, a população dizendo para nós qual é a polícia que ela almeja, qual é a polícia que ela deseja. Então, o Vizinhança Solidária vai muito próximo disso. Hoje são mais de 17 mil pessoas que são favorecidas por esse programa. São 6 bairros, né, alguns logradouros, lá inúmeros logradouros. Eu ainda sou recente no batalhão, mas na região da ABC a gente tem uma visão um pouquinho mais genérica, né? Major, são duas cidades, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Bernardo é o B do ABC e Caetano o C do ABC, mas
são realidades diferentes do ponto de vista da segurança pública, porque São Caetano do Sul é uma cidade modelo, Sim. não é? E ela fica encravada, ela não cresce para nenhum lado mais, então tudo é muito bem investido por lá, né? Porque não tem crescimentos como um dos maiores como outras IDHs, cidades, né? do Brasil, quer dizer, uma cidade que teve um desenvolvimento, vamos dizer assim, né, mais próspero que as outras cidades do ABC, até pela própria característica dela, né, de ser pequena. Não há ali conhecimento, ou não se tem mesmo núcleos, né, de comunidades, né, ou seja, né, comunidades mais carentes. É uma cidade que ela tem uma característica toda diferente, até pela própria influência da indústria automobilística, né? Nós temos lá a General Motors, que muito contribuiu também na evolução da cidade, né, no desenvolvimento da cidade. Então ela é diferente, são desafios diferentes, né? Uma das coisas que nos preocupa, por exemplo, em São Caetano, são as divisas de área, né? São Paulo, que um trecho muito comentado, um trecho muito preocupante para nós é Heliópolis, né? Almirante de la Mare. Ali sim. É o limite com São Paulo. Temos limite com São Paulo. E é onde se emprega também grande parte da nossa força policial, ali nessa contenção do crime, ali nessa divisa de área, né, com São Paulo. Então, São Caetano ele é bem peculiar nesse tipo de emprego policial, né? Mas, vamos dizer assim, São Bernardo, a parte centro ali também não muda muito, né? Até pelas próprias divisas de área com o município de Diadema, e não que Diadema seja ruim, não é isso, né? Mas toda vez que se há um limite de cidades, requer uma estratégia toda pela Polícia Militar para fazer a integração entre esses pontos, né? Essa é a grande dificuldade. Não que seja pior ou melhor um município do que o outro, uma região que a outra, não é esse o ponto, mas toda a divisa de área, a gente tem essa preocupação de aumentar, de criar uma estratégia que permita, né, capilaridade do policiamento e o entrosamento entre essas áreas, né? Coronel Ferraz, conhece bem São Bernardo, São Caetano, ou é caminho para a praia, para ir para imigrante? Não, eu conheço muito bem. Fico feliz de ter o companheiro na ativa aqui, comandando a uma unidade bastante representativa. Obrigado. A Polícia Militar, Mauro, cidadão que nos ouve e assiste, a Polícia Militar são 100 mil homens e mulheres na ativa, ela atua em várias atividades. Para uma pincelada bem rápida, no policiamento, como é do nosso companheiro, no choque, na rodoviária, no trânsito, no regimento montado, na polícia ambiental, na área social, ou seja, o trabalho que a Polícia Militar realiza é grandioso, os números são imensos, né? E conheço muito bem, porque moro ali na região da saúde, divisa, ele tem lá São Caetano, que é uma referência no Brasil. E como você bem comentou, né, ela não tem um processo de crescimento... Expansão territorial. Exatamente. Né? Então, também viveu grandes momentos na área industrial de São Paulo, né, até os anos 80. Há uma transformação lá cotidiana, mas conheço bem porque, a exemplo dele, eu comecei no policiamento durante 5 anos, no 5º Batalhão na Zona Norte da cidade de São Paulo. E depois fui para outras unidades. Todos nós, policiais militares, na ativa, temos a oportunidade de trabalhar em várias unidades. É um aprendizado grandioso, como o companheiro Roberto, foi do grupamento aéreo. Eu fui do trânsito durante 1 ano na ambiental, 5 anos no policiamento, no quartel-general na área de comunicação, 17 anos no Corpo de Bombeiros. Trabalhei durante 37 anos. Então, a gente se dedicou permanentemente, se dedica, porque o policial militar, ele nunca aposenta, ele pode se aposentar no papel, mas na sua vida do cotidiano e sua vida familiar é de forma permanente. Eu quero aqui cumprimentar você por comandar uma unidade grandiosa, com quase 50 anos de existência, e quantos papéis realizou ao longo dessa jornada e tem muito a desenvolver. Obrigado. Coronel Roberto Alves dos Santos, falei da praia, né, para o Coronel Ferraz, mas tem os restaurantes em São Bernardo também, né? Rapaz, é até uma pena, rapaz, que nosso
Está na área do 40 agora, né? A rota do nosso frango com polenta praticamente Terça, desvoa, né? rota Mas são características. Não está com cesto, está com 40. Não dá com certeza. Mas o que acontece? Eu sou morador de São Bernardo desde a minha formação inteira, até os 31 anos, quando eu casei e saí de São Bernardo. Acabei não voltando mais como morador, mas minha família inteira mora lá. Em São Caetano eu tenho 2 filhas que moram. Então, essa região que você comanda é muito interessante para mim, que o policiamento seja cada vez mais efetivo. E a grande vantagem da Polícia Militar, independe da localidade, independe da estrutura, nós temos uma estrutura padrão de policiamento, nós agimos de forma a atender o cidadão em qualquer cenário. Isso é talvez seja um grande legado que nós deixamos na carreira. Esse aprendizado, essa experiência permite que o nosso profissional ele consiga alcançar qualquer tipo de necessidade do cidadão. Porque nós temos uma verticalização em São Caetano. Ela não cresce mais no seu horizonte, mas verticalmente tem crescido, e com esse crescimento, o número de pessoas, vem os problemas. E é uma cidade que chama muita atenção pelo poder econômico, é um IDH interessante. O criminoso, ele não quer a pessoa, ele quer o bem da pessoa. Então, São Caetano requer muitos cuidados. A diferença de comportamento do policiamento é que os tipos de crime são diferentes, mas o policial, que ele sai de São Caetano, ele vai trabalhar em São Bernardo, sai de São Bernardo, vai para o litoral, sai do litoral, vai para o interior. Ele tem que estar apto a atender qualquer tipo de necessidade. E o nosso profissional, veja, o nosso companheiro que está na ativa, ele faz exatamente o que nós galgamos lá atrás e vemos aprimorando, fazendo, e eles vêm com essa galhardia, essa competência, permitindo que o nosso cidadão se sinta seguro, que essa é a grande finalidade da Polícia Militar, trazer a sensação de segurança ao cidadão. Bom, Major Vlamir, são 25 anos de PM, mas é recente a chegada no 6º, não é isso? 27 anos. Tirando a academia, sim, né? Tirando os 3 anos de academia, mas 27 anos. Recente no 6º Batalhão. Eu sou foi uma das poucas unidades que eu não trabalhei ainda na região do ABC, né? Sempre fui da região do ABC, gosto muito de lá, sou morador da região do ABC. Até me perguntam, né? Não saiu, não tentou outra. Falei, eu não peço para ir embora, ninguém me tira, eu vou ficando, né? E tem muito trabalho para fazer lá, né? Para que sair, né? É verdade. Eu brinco com os meus superiores até nesse sentido, né? Mas eu gosto muito da área de policiamento, independente, né, da região. É que eu dei vamos dizer assim, uma sorte, né, uma bênção de estar sempre na mesma região, né, ali na região da ABC. Mas eu conheço as particularidades dos municípios, né, de uma forma assim bem genérica, né, não tão bem quanto quem trabalha no próprio município, mas a gente não só como conhece o panorama, policial, né, Major? Não só como policial, e especificamente em São Bernardo e em São Caetano, mas com certeza todos os municípios, que não é só ABC, ABCD, porque tem Diadema, ou um alfabeto inteiro quase, que tem Mauá, tem Ribeirão Pires. Tem ABCD, MRR. Uma abecedário inteiro, quase. Eu acho que deve ser uns 13, 17 municípios, né? Não é. Totalizando toda a região do ABCD, né? 7 municípios. 7 municípios. 7 municípios. Então, André, Bernardo, Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que são os 7 municípios. De todos, o mais populoso São Bernardo, né, com quase aí 1 milhão de habitantes, né, uma estimativa. Depois vem Santo André. Aí o terceiro, se não me engano, agora é Mauá ou Diadema, até entre esses dois. Sim. São Caetano estaria um pouquinho em torno de 150 mil habitantes, mais ou menos, uma estimativa. Rio Grande da Serra também tem lá as suas características, totalmente, seus desafios. Tem Paranapiacaba? Paranapiacaba é um subdistrito de Santo André. De Santo André, veio para Santo André agora, né? Isso, era Rio Grande da Serra, né? Acho que antigamente, sim. Na divisão administrativa dos municípios, pertencia a Rio Grande, passou a ser subdistrito de Santo André. Inclusive, para se chegar em Paranapiacaba, não se chega por Santo André, né? Se passa por Mauá ou se vai por São Caetano, São Bernardo, se vai por fora. Porque por dentro do município não há caminho. Não tem ligação. Não tem ligação. É até interessante esse fato geográfico, né? Bom, vamos caminhar aqui nos nossos assuntos. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do desabamento do prédio André, em Fortaleza. A Polícia Civil do Ceará, né? Sim. Que ruiu na manhã de terça-feira, deixando pelo menos 6 mortos. Os bombeiros continuam na busca por desaparecidos e a principal suspeita é que houve o rompimento de pilastras que sustentavam um edifício já que ele desabou inteiramente na vertical. A estrutura de concreto teria sido quebrada
para uma reforma que, segundo os moradores, era irregular. Coronel Ferraz, o senhor tem uma ampla, uma vasta experiência nessa questão de acidentes, o senhor é mestre em educação nessa área de acidentes. O que ao seu ver, a distância, evidentemente, ocorreu lá em Fortaleza? Olá, Mauro, telespectadores, ouvintes. Olha, o que me parece uma falha estrutural, por um trabalho, como você mesmo colocou aí, foi desencapado toda a parte estrutural de sustentação desse edifício, quer seja no térreo ou no subsolo, a gente não tem conhecimento. Na hora que você desencapa, fica visível, como foi nas fotografias que foi veiculado pela rede social, a aparência total da ferragem, né? Como nós conversávamos também nos bastidores, a maresia e tal. Então, pelo que pareceu-me, houve uma diminuição de sustentação daquele edifício, sem contar todo o histórico anterior. Tem-se informações que era um edifício de 3 andares, que passou para 6 andares, que deve, com certeza, não sei se houve uma alteração de sustentação, um novo redimensionamento estrutural, que eu acho que não deve ter havido, sem contar com essa premissa básica, né? Você não faz um reparo em várias colunas ao mesmo tempo. Eu já peguei uma ocorrência aqui, eu estava comentando com você, na Avenida Santo Amaro. A Avenida Santo Amaro é uma avenida que liga a Zona Sul à Zona Norte da cidade de São Paulo, o centro à Zona Sul. Eu peguei um prédio de um hospital bastante conhecido aqui na cidade, há mais ou menos uns 9 anos atrás, que o serviço de arquitetura do edifício, da empresa contratada, desencapou, tirou toda a parte de concreto, de todas as vigas de sustentação e todas as pilastras. Ou seja, você perde a sustentação do edifício. E nesse edifício que eu fui verificar, como oficial superior, era major naquela oportunidade, tinha havido um abalo, 2 abalos na realidade, e o bombeiro foi chamado. Cheguei lá, eu vi esse quadro que foi estarrecedor. E é uma premissa básica, né? Você perde toda a estrutura, fica uma exposição total da ferragem e fica fragilizado aquela estrutura de sustentação. Imediatamente, naquela oportunidade, fiz o isolamento, interditei o prédio e tivemos até uma reunião naquela oportunidade com a arquiteta que estava fazendo o trabalho e ela ficou quietinha, porque eu cheguei e falei no ato. Isso é básico, isso jamais poderia ter sido feito. E a gente percebe que lá foi uma coisa muito parecida, sem contar com esse histórico anterior do qual eu fiz referência. Sabe-se que eram 3 andares, passou para 6. E houve esse trabalho que não deveria ter sido feito dessa forma. As colunas e vigas devem ser trabalhadas individualmente, não de forma coletiva. Então, você vê que lá nem houve esse abalo que chamasse atenção para uma retirada das pessoas. Ali foi pega de surpresa. Mas esse histórico nós temos no Brasil de forma bastante significativa. Basta a gente trabalhar, telespectador, ouvinte, na nossa memória, porque se perde isso com bastante rapidez. Recentemente, aqui, no início da Rio Branco, ali no Largo do Anhangabaú, o prédio que se incendiou, que a parte toda estrutural veio abaixo. O World Trade Center nos Estados Unidos, através da colisão dos aviões lá, que era toda uma estrutura, que morreram 300 bombeiros lá dentro. Tivemos lá na Ginarras, né, naquele prédio, aquele conjunto de prédios, que toda a estrutura. Então, a todo momento, nós observamos isso. E eu atribuo isso muito à falta de fiscalização. Os prédios lá no Rio de Janeiro que desabaram, meia dúzia de prédios construídos de forma irregular, sem autorização, a revelia do poder público e com a conivência, inclusive, do poder público. Então, nós percebemos que há uma falta de fiscalização, uma coordenação, e aproveitando, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo tem um novo código que foi aprovado no final do ano passado, no final do ano de 2018, que estabelece normas com relação à parte de incêndio. Então, o que a gente percebe é exatamente isso, um conjunto de fatores. O acidente nunca é um fato só.
Não foi assim na Boate Kiss, não foi assim no acidente da TAM, não foi assim no prédio que pegou fogo a questão de menos no ano passado, que agora as pessoas foram responsabilizadas depois de um ano, que chamou a atenção que o bombeiro estava salvando uma pessoa que estava dependurada e o prédio caiu junto com esse indivíduo. Então, essa população, que até agora tem, se não me engano, 9 desaparecidos e já consta com 4, é uma falha estrutural, aparentemente por trabalho mal realizado. Coronel Roberto Alves, de acordo com o que o Coronel Ferraz descreveu, quer dizer, tudo isso não é força de expressão, é a tal da tragédia anunciada que a gente sempre fala, né? E nós temos um código de edificação de 1974. Isso. Parte do problema está em cima deste código de edificação, ou é realmente um descaso do poder público, as próprias pessoas também, em relação à manutenção dos imóveis, também estão negligenciando? Eu acho que é esse fator primordial, porque o poder público ele é limitado. O poder público ele só deve intervir quando a estrutura, a própria comunidade não se resolve. Esse é o fundamento do poder público. Nós temos um crescimento desorganizado no Brasil de uma forma geral. Na década de 50, nós tínhamos uma concentração nas zonas urbanas de 13%. Hoje são 89%. As pessoas saíram da estrutura rural e vieram para o setor urbano. Por isso, essa verticalização. E a quantidade de obras, não vou nem falar irregulares, porque nós temos bairros em São Paulo, bairros inteiros que são ocupação irregular. Se a ocupação irregular, não tem nada ali praticamente irregular. E as pessoas vão construindo, vão subindo, projeta para 3, vamos fazer um puxadinho, vamos até um dia que cai. Não tem, é físico. É uma edificação essa que caiu agora de 35 anos, não é uma coisa recente, ela veio perdurando. Agora as pessoas fazem reformas em casa e tem legislação que obriga você a informar, tem que ter um laudo de um engenheiro, e nós sabemos que isso não acontece. A lei existe. É o país que mais leis tem no planeta, o maior número de leis do planeta. Nós temos leis para tudo. O problema não é um código de edificação, não é uma estrutura se pode ou não pode, é que o cidadão não tem consciência legal. Isso é cultural, não é, Coronel? É cultural. Então, se eu estou morando lá, eu estou vendo, aí não tem rachadura, eu não reclamo. Às vezes tem uma rachadura, esquece, passa um negócio lá, o pessoal pinta. Então, nós somos negligentes. O ser humano, ele por si só, aí acontece uma tragédia. A partir daquela tragédia, todo mundo do lado começou a olhar as edificações. E isso acontece. Agora, como o Ferraz citou, os casos são recorrentes, aí esquece, o nosso poder de esquecimento é absurdo, e sempre procuramos um culpado. Não tem um culpado, até porque não é uma situação uníssona ali, é um conjunto de fatores que vão fazer com que tragédias como essa aconteçam. Aconteceu agora, daqui a pouco vai acontecer de novo, e sempre nós vamos tentar buscar quem é o culpado, e todos nós somos. Todos nós somos. É importante dizer que o cidadão, aquele que está no dia a dia, ele é o melhor fiscal. É o morador, ele é o fiscal. E o poder público, quando inquirido ou perquirido, ele tem que atuar. Agora, se esperar que o poder público tome a iniciativa de sair fiscalizando tudo, primeiro, interdita grande parte dos prédios que estão em funcionamento, mas seriam interditados. E aí, como é que faz? Para não mexer nessa seara, o pessoal vai deixando. Acontece tragédia, daqui a pouco esquece. Mas o importante, Coronel, acho que tem que haver um facilitador por conta do poder público. A pessoa pensa, olha, eu vou pedir lá a minha autorização para uma reforma. Aí aquilo demora, é burocrático, as taxas são interno, são caras. Interno. Você dentro do condomínio, você apresenta para o síndico. Não é. As leis, elas buscam facilitar a vida do cidadão. O próprio bombeiro, toda vez que faz uma reforma da legislação, de fiscalização, ele tenta justamente ser um facilitador, não um complicador. Olha, hoje, 80% dos prédios públicos têm alguma irregularidade. Se o bombeiro tivesse que fazer uma fiscalização, teria que interditar. Porque são prédios antigos, são subutilizados ou superutilizados. Né? Se nós estamos falando do poder do setor público, imagina o setor privado, que eu quero morar em algum lugar. Qual é o grande sonho do ser humano? Ter uma moradia. Aí ele pega qualquer terreno, ele invade, ele acha, ele compra baratinho e ele vai construindo, porque como é que ele vai contratar um engenheiro? Major Vlamir, evidentemente que não é tarefa da Polícia Militar, né? Não é da Polícia Militar. É importante ressaltar que o bombeiro, a atividade do bombeiro é Polícia Militar. Sim, mas do policial militar que não é bombeiro, assim, mas no dia a dia das ocorrências,
observar esse tipo de problema. Sim, eu posso até citar. Mas certamente vocês encontram, né? Não, com certeza. Muitas coisas assim. Com certeza. E até citar um trabalho conjunto, né, Coronel Roberto, Coronel Ferraz, que o bombeiro faz junto com a Polícia Militar e que eu tenho até vivido na prática, que é quando nós fornecemos policiamento, por exemplo, para os estádios lá de futebol da região, né? Precisa ter 2 laudos, um da segurança, que é com relação à contenção, a parte mais voltada à ocupação, a parte da segurança das pessoas, é uma coisa, né? A parte do E entra também o Corpo de Bombeiros junto com o policiamento para ver a questão estrutural de capacidade dos estádios, de problemas estruturais, como o Coronel Ferraz falou, a questão de se a estrutura comporta realmente aquele número de pessoas. Mas o primeiro a ser chamado é sempre a Polícia Militar. É o número que todo mundo lembra, né, Coronel? Mas é verdade. Não, mas nós temos esse trabalho até conjunto, né? Embora o bombeiro seja da Polícia Militar, mas é uma unidade especializada, né? Que tem um foco bem próprio. Tem um relatório que cada policial militar tem que fazer diante quando ele encontra alguma anomalia em qualquer atividade. O nosso RAIA, né? O nosso relatório exatamente. É o auto de averiguação de infração administrativa, né? É um relatório de averiguação de infração administrativa. Qualquer radiopatrulha faz, e hoje ela está digitalizada, está no tablet, está no telefone. Lixo na rua, por exemplo. Falta de iluminação pública, praças mal cuidadas, terrenos qualquer tipo de ermos, situação que possa colocar em risco. Mas, Mauro, o que a gente observa são atribuições de responsabilidade, como o Roberto colocou. Num edifício, por exemplo, você tem um morador, quer seja inquilino ou locador, locatário ou locador. E tem um administrador daquele local, que é o síndico, com as responsabilidades civis para o fato. Esse prédio, com certeza, tinha. Tem os seus proprietários e o representante, que é o zelador, ou o síndico. Não, é obrigatório. Então, as pessoas não assumem as suas próprias responsabilidades e vão postergando as realizações ou as providências. E eu garanto que tem um problema econômico aí também, Fio Ferraz. O pessoal começa a fazer o puxadinho, vamos fazer o que sai mais barato. Isso, tá ligado? Não só na iniciativa privada, no poder público. O bombeiro aprovou, por exemplo, o Código de Incêndio o ano passado, depois de quase 4 anos aprovado e não regulamentado pelo governador, então, Alckmin. Por que ele não aprovou, ele postergou até o Dória que assumiu? E ele, no final das águas lá, ele aprovou e deixou essa bomba, entre aspas, no bom sentido. Porque cobra do privado e o público não realiza. Como o Roberto falou, nós temos aí mais de 80% das escolas, 6 mil escolas no estado, 80% que não tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Delegacias, quartéis, órgãos públicos, municipais, estaduais e federais, e cobra-se do privado. Você é dono de uma empresa, se você não tiver o auto de vistoria, você é multado, você é responsabilizado. Então, o Dória tem muito trabalho para fazer. Dória tem muita responsabilidade. E o Alckmin, naquela oportunidade, não queria regulamentar porque era um tiro no pé. Ou seja, ele teria que tomar providências para poder... Hoje, o bombeiro tem o poder de fiscalização. O bombeiro pode interditar, ele ia por solicitação ou por um sinistro. Hoje ele vai por solicitação, por um sinistro ou denúncia, e vai para fiscalizar por livre-arbítrio. Intima você... Isso por lei recente, né? Lei recente, no final de 2018. Agora, o senhor tem aí uma série de materiais que eu estou vendo, e esses materiais fazem parte desse seu trabalho de mestre em educação na área de acidente que você se transformou. Como é que isso é divulgado? Como é que é distribuído? Olha, Mauro, eu sou um pesquisador. Roberto, a gente já se conhece há muitos anos e trabalhamos 7 anos juntos. Lá, desde aquela oportunidade, você já sabia do meu trabalho. Fiquei 2 anos fora da corporação, sou mestre em educação em acidentes. Acidentes é um problema de saúde pública no nosso país. Acidente, de modo geral, desde um cortinho no dedo, a perda de um membro, a morte individualizada ou de forma coletiva. Todo tipo de acidente, acidente de trânsito, acidente do trabalho, acidente doméstico. E nós estávamos conversando no início, lá nos bastidores, sobre o que é o acidente e como o brasileiro interpreta o acidente. O brasileiro interpreta o acidente sempre como obra do destino, foi Deus que quis, tinha que acontecer. O senso comum nos bate-papo, foi a hora dele, tinha que acontecer. Nós estamos aqui na Paulista, você não olha e não atravessa
com as observações e cuidados, é atropelado, foi Deus que quis, né? Então, o conceito de acidente para o brasileiro, nós somos 207 milhões de brasileiros, 150 em estado de pobreza e de miséria, fala-se em 30 milhões de pessoas em estado de pobreza, de miséria. Nós estamos falando desse tipo de pessoa, né? Com a precariedade habitacional. Então, os acidentes, eles acontecem porque 3 fatores se comungam em relação a isso. O ambiente, o local, aqui pode acontecer o acidente. O nosso companheiro, ou mesmo você, cair da cadeira, se machucar gravemente, tropeçar num fio. Você, dona de casa, no seu ambiente doméstico, no ambiente do trabalho. O acidente acontece num ambiente, num determinado período do tempo, e pela presença física do ser vivo, humano ou animal. Esses 3 elementos comungados, pode acontecer o acidente. E o acidente nunca é um único fator, ele é um conjunto de fatores. Quando a polícia faz o bloqueio, numa sexta-feira quente, ela faz um bloqueio num determinado local, num determinado horário, para fiscalizar o indivíduo, para diminuir a possibilidade do acidente acontecer, que nós não gostamos, a sociedade não gosta. Ela faz um papel fundamental para a prevenção de acidentes e evitar mortes. Nós estamos falando sobre acidentes de trânsito. 50 mil pessoas morrem no trânsito anualmente no Brasil. 40% são crianças de 0 a 14 anos. Mais de 20 mil pessoas, 1.000 crianças morrem no trânsito. Nós estamos falando só de um tipo de acidente. Esse acidente do desmoronamento é que o acidente, quando ele é notório, quando ele é público, quando ele dá mídia, chama bastante atenção. E mesmo assim cai no esquecimento de uma semana até um fato novo acontecer. Então, essa é a minha área de trabalho, eu sou um pesquisador. O que você tem aí, esse kit, é um programa educacional. Eu vendo isso para municípios, capacitando professores e os professores aplicando o programa. É um programa que atende desde crianças de 4 anos, tanto para o ensino fundamental, que é da 1ª à 9ª série, para o ensino médio também, e capacitar agentes de saúde. O que muda é a linguagem, a forma de aplicação do programa. Eu tenho também outros livros, tenho esse aqui do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Roberto, você vive seguro? É um questionamento. Tenho esse do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Eu gosto muito da área educacional, eu acho que ela é transformadora, Mauro. Coronel Ferraz, 4% do PIB brasileiro é gasto com acidentes. acidentes. E há muito pouca política pública. O que eu chamo de política pública? Um programa educacional como esse não existe. Esse trata com o universo dos acidentes, né? E aquela máxima, se você tem 15 tipos de acidentes muito frequentes e você trabalha em 8, praticamente você liquida a possibilidade dos acidentes acontecerem. E a educação é fundamental. Nós somos um país que não trabalhamos a educação, e a educação é transformadora. Eu estava conversando com você que as crianças cobram comportamentos, né? Pai, mãe, por que estacionou aqui? Por que não pôs o cinto? Por que está correndo? Ó o farol. Ó o farol. Nós negligenciamos e educamos mal. A criança, quando joga uma latinha ou joga um papel no chão, quando ela pratica isso, porque ela observou a conduta irregular do adulto. Coronel, é o exemplo. Até chamar a atenção, né? O senhor está falando isso, nós tivemos algumas palestras aí, principalmente com órgãos do Japão, né? Sim. E lá as escolas ensinam tanto como se prevenir com os desastres naturais, né? Sim. Isso para as crianças, né? Como elas devem se comportar com terremotos e tudo mais. Dos 3 anos até de idade. a partir dos 3 anos de idade, né? Lá Incrível. eles têm essa cultura que Sim. o senhor está falando, né? O país desenvolvido, preservação, Mauro, de o país desenvolvido educação. trabalha de forma séria os seus indivíduos, desde a idade tenra, né? Trabalha de uma forma séria e responsável. Como eu já disse, a educação ela é transformadora, ela muda comportamento. E o detalhe que você citou, né? A prevenção e a educação, elas trariam uma economia de recursos para o Estado absurdo, né? Nós estamos falando 4% do PIB com as sequelas dos acidentes, sejam domésticos. O SUS ele está sobrecarregado, de cada 10 acidentes, 7 acontecem dentro de casa. Estava falando, Roberto. Então você sobrecarrega o SUS com algo que você deveria ter prevenido dentro da sua casa. É o filho que sobe na cadeira para alcançar algum lugar e não consegue, que cai, que se machuca, pega uma faca que está acessível. Aí o poder público vai fazer como? Vai interferir? Vai intervir?
aí vem o processo de educação. E a primeira educação é dentro de casa. A escola era só uma consequência. Esse problema, por exemplo, a motocicleta. Motocicleta é um fenômeno dos últimos 20 anos do Brasil, gravíssimo. Os hospitais, vários andares superlotados. Para você ter uma ideia, esse número que eu falei de número de mortes, mas em torno de 750 mil pessoas todo ano ficam com sequelas pro resto da vida. E o uso da moto, que agora está mototáxi, no Brasil inteiro está regulamentada, está sendo um processo de regulamentação, que é gravíssimo. E você vai na periferia da cidade de São Paulo, sem capacete, transportando crianças. Eu viajei agora recentemente e vi bebês entre pai e mãe numa motocicleta. O Norte e o Nordeste não tem essa. Então não tem essa coisa. Diga, Mauro. Nós vamos para um intervalo. Hoje aqui o programa Gente que Fala, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, a AFAM, e com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Na sequência, na volta do intervalo, nós vamos falar sobre aquele assalto ocorrido ontem no aeroporto de Viracopos, em Campinas. 12h37, até já. Sabe o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo com mais de 250 serviços municipais? Descomplicando. O Descomplica SP é o programa que simplifica a vida de quem precisa de carteira de trabalho, bilhete único especial e até quem está buscando recolocação no mercado de trabalho. Já são 4 unidades do Descomplica SP, uma em cada região da cidade. E vem mais por aí. Prefeitura de São Paulo. De volta com o programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon AM 740, parceria hoje com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, AFAM, e com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, FERMESP. Antes do nosso próximo tema, uma mensagem para você. Agora nós vamos falar sobre ensino. Chegou o Inova Educação. Professores e alunos lado a lado, com novas matérias e atividades. Robótica, mídias digitais, economia criativa, projeto de vida, esportes, oficinas e muito mais. Acesse o inova.educação.sp.gov.br e saiba mais. Professores motivados, alunos inspirados, pais integrados. Inova Educação, transformação de hoje, inspiração para o amanhã. Governo de São Paulo, Estado de respeito. Eu tinha dito aqui antes da saída para o intervalo que falaríamos sobre o assalto em Viracopos. Vamos falar, mas antes disso, eu quero dizer o seguinte: pelo 8º mês consecutivo, os índices criminais apresentaram queda no Estado de São Paulo. Até hoje, mais de 16 mil pessoas foram detidas e mais de 1.000 armas de fogo e 30 toneladas de drogas foram apreendidas. O secretário de Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, destacou o triângulo da segurança pública, que inclui inteligência, tecnologia e a valorização policial, que contempla o programa de bonificação por resultados e o policial nota 10. Major Vlamir, o seu comentário sobre essa questão. Sim, esses programas ajudam muito na valorização do policial, no incentivo, né, do trabalho policial. Mas eu iria até além, né, que o secretário, o nosso general João Camilo, ele atribuiu. Além disso, uma coisa que o próprio secretário também, ele pede para que aconteça, que é a integração entre as forças policiais. Tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil e até com as guardas municipais. O general, ele também nos incentiva muito a fazer isso, né? A promover essa integração. Trabalho conjunto, né? E trabalho também sincronizado, integrado. É o que nós estamos tentando e estamos desenvolvendo lá em São Bernardo. Quer dizer, onde vai a Polícia Militar, não vai a guarda vai em outro lugar. E assim tentando sincronizar para que não haja sobreposição e um local ser mais privilegiado que o outro, né? Isso é comunicação, não, mas... Comunicação direta. Agora foi inaugurado pelo prefeito Orlando Morando, né, com parceria com o governo do estado, o prefeito de São Bernardo, né? O prefeito de São Bernardo, né, o Centro de Operações Integradas. E nesse centro tem o 6º BAEP, tem o DEIC da Polícia Civil e também tem a Guarda Municipal de São Bernardo. Então, quer dizer, no mesmo prédio, né, interligados apenas por salas. Então, facilita muito vamos dizer assim, a disseminação dessa informação, né, policial. Então, ajuda muito no nosso trabalho. E nós fazemos sempre operações conjuntas. Coronel Roberto Alves, esse 8º mês consecutivo de índices criminais em queda no estado de São Paulo. É um trabalho contínuo. São Paulo hoje ele tem números de primeiro mundo, né? Quando se fala na questão do homicídio, que é
infelizmente, um tipo de delito que muito grave, traumático. Nós temos hoje um índice próximo dos 7 por 100 mil habitantes, que é o mesmo índice que tem na França, que tem próximo dos Estados Unidos, está 5,8, então de primeiro mundo. Mas o que mais importa é que o nosso trabalho é contínuo. E aí eu vou trazer um problema que é do cidadão. Nós temos o serviço de 190, 193, 192, que cada atividade tem o seu, e tudo vira 190, como o próprio Vlamir falou. E isso acaba trazendo um transtorno. Além disso, 20% de trote só para o 190, 193 passa de 30% de trote. O SAMU quase 50% de trote. O trote, além de ser crime, ele desvirtua o pronto atendimento, ele dificulta a necessidade daquele que realmente precisa do atendimento, e a população precisa entender isso aí. E não só são crianças que fazem, não, são adultos que ficam brincando com o poder público. Então, não vou nem questionar a questão criminal, porque é uma pena quase que irrisória, mas é de sociabilidade, é a cidadania. Enquanto você está brincando com a estrutura pública, alguém está precisando desse atendimento, desse pronto atendimento. Então, se nós já temos essa eficácia, diminuindo os índices criminais, pela presença, pela inteligência, pelo pronto atendimento, imagine se não tivéssemos que recorrer a cada 5 ligações, uma é um trote com encaminhamento de viatura, com despacho de viatura. Não é aquele que o atendente percebe que não está acontecendo nada, por isso que o atendente do 90, o 93, ele faz uma série de questionamentos, de perguntas, para ter quase que a certeza de que o fato está acontecendo. Urgência e emergência. Mas mesmo assim, 20% tem o despacho da viatura, porque na dúvida, vamos para o cidadão. E isso é um complicador grande, e aí é o cidadão que faz parte desse processo. Quer falar, Ferraz? E os números da Polícia Militar são grandiosos, né, Mauro? Os nossos oficiais que estão aqui, a população que nos assiste, nós estamos falando de um estado com mais de 40 milhões de pessoas, uma cidade com mais de 20 milhões, uma cidade que recebe o Brasil inteiro, o mundo inteiro. A Polícia Militar, com os vários tipos de serviço, são milhares e milhares de ligações diárias, com a percentagem bastante significativa, que se transformam em verdadeiras ocorrências. Nós somos a única instituição que você levanta a mão na rua e o policial, a viatura, para você. A única. E que não está presente em outra. qualquer lugar. E está presente, tem que ter controle emocional, baixos salários, para atender com isenção de ânimos. Ele está lá para não se envolver na ocorrência. Então, é uma instituição grandiosa com números imensos, com muito poucos erros, que nós vamos comentar aí, que vem salvando o Estado da insegurança há muito tempo. Os exemplos da Polícia Militar não são rotineiros. A todo momento nós temos exemplo policial. Eu não gosto da palavra herói. Uma vez eu discuti muito com Flávio Schicovati, falecido Flávio Schicovati, psicanalista, que ele achava que o bombeiro gostava de ser herói. O herói geralmente morre. Ele achava que o herói era planejado, o bombeiro gostava de planejar o ato de heroísmo. Nunca. Aí usa-se de forma indevida o ato heróico. O ato heróico é um ato involuntário. É um ato heróico quando não se planejou, quando não tem o treinamento. Então, o policial militar é um exemplo de profissional para qualquer país do mundo. Vem lá o americano, vem o europeu, o policial. Ah, mas aí os meios de comunicação ou a população que não tem uma informação adequada. Ah, o policial... Você veja, eu estava ontem, estava em Salvador, assistindo a matéria dos vários meios de comunicação. Começava... Quantas pessoas a polícia matou? Essa foi a matéria antes de ontem. Começou de manhã até de noite. Quantas pessoas a polícia matou? A Polícia Militar matou no Rio de Janeiro, mas ela não usa um contraponto de quantos policiais morreram e por que o policial matou. Se foi por uma agressão indevida, uma situação maior de agressividade, é um contraponto. É uma matéria conduzida para denegrir a imagem da instituição e desqualificar a ação policial. E o contraponto, só, bem breve, o contraponto não é nem quantos policiais morreram em comparação com quantas pessoas no confronto tiveram a vida perdida. Quantas prisões? Só para se ter ideia. Todo ano, Polícia Militar, Polícia Civil do Estado de São Paulo prende
entre mandado de prisão, que está expedido, tem que ser cumprido, e flagrante delito, 200 mil pessoas. A capacidade carcerária de São Paulo, 235 mil, e todo ano nós prendemos 200 mil. Então, você faz o contraponto. O que a polícia faz? Age legalmente, prende. Agora, aquele que assume o confronto, que não quer assumir a própria vida, ele acaba tendo esse revés. E, Mauro, presente nos 645 municípios do estado, né? Todos os lugares. O comandante-geral gosta de salientar bastante. Capilaridade 100%. 100%. Né? Muito bem, gente. Olha, o assalto de ontem no aeroporto de Viracopos deixou 3 suspeitos mortos, 2 vigilantes e um policial baleado, além de uma mulher e um bebê usados como reféns. Houve intenso tiroteio no aeroporto e na fuga os criminosos incendiaram 2 carretas para fechar os 2 sentidos da rodovia Santos Dumont e usaram outra para interditar a pista marginal. Eles roubaram um container com malotes de dinheiro, que seria levado para um avião da transportadora UPS, mas parte do dinheiro já foi recuperado. As polícias civil e federal fazem investigação. A polícia militar atua na parte ostensiva. Coronel Roberto Alves, mais uma ousadia. A gente tem aí bem recentemente o caso lá do ouro do aeroporto de Guarulhos. E agora essa situação. Eu citei, claro, onde tem dinheiro, onde tem o recurso, é onde o criminoso vai. É um crime programado, organizado, mas você veja bem a dificuldade dos aeroportos. Segurança particular, segurança privada. Aí você tem uma parte que é de atribuição da Polícia Federal, uma parte que é de atribuição da Polícia Civil, e a Polícia Militar externamente. Então são muitas demandas, e aí falta eventualmente aquela comunicação, porque o poder privado não comunica para o poder público o que ele está fazendo. Agora, a informação sempre sai de dentro. Então, veja como o poder público sofre nesse sentido. Ele vai depois que o fato está acontecendo. Se houvesse uma comunicação, se houvesse um planejamento, né, esse envolvimento, certamente a estrutura, toda a estrutura dificultaria muito esse tipo de crime. Mas não, é uma ação privada dentro de uma estrutura que ele tem vários vetores públicos envolvidos e nenhum deles pode entrar na área do outro. A Polícia Federal tem a sua atribuição, a Polícia Civil tem a sua atribuição, a Polícia Militar tem a atribuição e elas não podem ser concorrentes, não tem esse trabalho integrado. Então, quando a estrutura privada está lá, o transporte de recursos, ele faz a sua demanda, a informação sempre sai de dentro, e aí depois o poder público tem que resolver a falta de planejamento, de cuidado, de meticulosidade que aquele trabalho deveria ter. E isso vai continuar acontecendo, justamente por essa dificuldade. Porque depois que acontece, sai correndo. Aí o que sobra para quem? Qual foi a última etapa dessa atuação policial? E aí vem, precisava matar, precisava isso, precisava aquilo, sendo que eles foram chamados simplesmente para resolver um problema que já tinha sido criado. Os caras já tinham feito todo o planejamento, já tinham colocado obstrução na pista, já tinham feito tudo, usando reféns, eles não têm qualquer tipo de... Aí vem falar de direitos humanos, né? Não estão nem um pouco preocupados com isso. Então nós precisamos realmente que essa integração de informações, aí vem a inteligência, seja cada vez maior. A inteligência tem que ter informação. Não se faz inteligência sem informação. Se você tem precariedade de informação ou não tem a totalidade, depois não adianta reclamar que você não fez o seu papel. Coronel Roberto, até romper esse paradigma de que há concorrência, né? Sim. Quando, na verdade, vamos para o português, claro, estamos todos no mesmo barco. Você tem que fazer a ordem pública, preservação da ordem pública. Preservação da ordem pública, não existe concorrência. Porque a Guarda Municipal, não, ela é mais um braço para nos ajudar nesse combate. Quer seja dentro das competências dela mesmo, nas praças públicas, ou até atuando, né, indiretamente, né, ostensivamente, quando ela patrulha entre um próprio e outro. Ela é presencial como a Polícia Militar. Tem o setor de inteligência de vocês, não sei se é de vocês, da Polícia de uma maneira geral, lá na Rua Jorge Miranda. É um trabalho da Polícia Militar ou de todas as polícias? O Centro Integrado de Comando e Controle, sim, né? Na Rua Jorge Miranda. Ali vai mais além, ali temos a CET junto, o SAMU, Defesa Civil, tudo sim, integrado, uma sala gigante, onde está até agora o Copom, ele passa a integrar todo esse sistema também, que é o Centro de Operações da Polícia Militar. Então, mesmo à distância, porque o Copom não é ali. Sim, não é, mas mesmo à distância eles estão integrados com câmeras e tudo mais, de vigilância e fiscalização. Mas você vê ali, Mauro, ali naquela ocorrência em si, ali mostra uma capacidade profissional muito grande, concatenando todas as ações da Polícia Militar, agrupamento aéreo, rodoviária, polícia local, as especializadas, choque. Polícia atua ali de uma forma muito eficiente.
E pronta, né? Como o Imediata. Roberto falou, o crime organizado, ele tem várias particularidades e ele busca resultados. Eles foram ali, fala assim, 20 criminosos com ponto 50. Então, dentro de veículos prontos e apropriados, onde foi instalada com buracos para agir forte, quer seja caminhão forte, pegaram 2 caminhões e tocaram fogo para evitar o acesso das polícias, né? As caminhonetes, né? Do Comar, roubaram mais de 20 malotes, 2 foram recuperados na hora, mas você veja, há uma infiltração do criminoso, então é um conjunto de fatores para aquele crime acontecer. Planejamento, organização, aparelhamento, mobilidade. Então, eles trabalharam, agiram de uma forma bastante meticulosa. E a polícia age, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em defesa da ordem pública, age como reação. Aqueles valores não foram comunicados, aqueles valores exorbitantes ou aqueles malotes, não foi comunicado à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nem sabia. Então, o cidadão, você estava lá, que ia pegar o seu avião, podia estar envolvido naquilo lá. Então, isso acontece a todo momento. E nós, aqui no Estado de São Paulo, reagimos a contento. Nós salvamos, algum tempo atrás, o governo do Estado, onde houveram 114 sistemas penitenciários que estavam em rebelião. Roberto disse, nós estávamos no quartel-general, onde o governo do Estado... Nós salvamos o governo do Estado, governador do Estado, quando o palácio ia ser invadido, né? Numa greve de manifestação que houve, a Polícia Militar estava presente. Então, a Polícia Militar sempre está mostrando a sua atuação com eficiência e profissionalismo. Ali houve o grupamento aéreo que foi chamado e chegou a tempo, com a mobilidade. As radiopatrulhas. Rádios patrulhas, o choque, a rodoviária, fechando os locais. Vamos lá para as perguntas do público, do Gente que Fala. Coronel Ferraz, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta qual é a estrutura dos bombeiros para socorrer pessoas perdidas na Serra do Mar. Olha, objetivamente, Coronel. Nós temos o grupamento de salvamento, né? E sempre numa equipe, num posto de bombeiro, você tem profissionais especializados em várias atividades, quer seja em salvamento à altura, quer seja em água, trabalho de combate a incêndio. E a Polícia Militar, junto com o Corpo de Bombeiros, tem o COI, tem o CANIL e tem a atividade de especialização e salvamento do Corpo de Bombeiros. Então, nós estamos prontos no Corpo de Bombeiros e nas unidades da Polícia Militar para atender, principalmente na Serra do Mar. Coronel Major Vlamir, a Cláudia do seu pedaço lá, São Bernardo do Campo, ela pergunta o que a polícia pode fazer para impedir que grandes ocupações como a Povo Sem Medo em São Bernardo volte a acontecer. Tivemos esse problema assim, numa grande área ali, aquela área era particular, né, o que também impede um pouco a atuação da polícia, porque a partir daquela ocupação daquela área existe todo um protocolo e até para a preservação das vidas e evitar um confronto direto, existe todo um protocolo que tem que ser seguido, né? Nós podemos agir num primeiro momento, quando há a intenção de invasão. Depois que invadiu e que se tomou o terreno, aí sim, aí tem que se procurar o caminho da justiça, aí o próprio proprietário do terreno, se o terreno for particular, tem que fazer a mobilização, tem que entrar com uma ação e tudo mais, e aí a polícia vai auxiliar na retomada de posse desse terreno, que é a reintegração. Mas o que se percebe, né, é a falta de cuidado do proprietário ou do detentor daquele terreno em proteger, para que se evite essa ocupação. Jairo de Santana, Coronel Roberto dos Santos, existe alguma recomendação do comando da PM para que o policial de folga ande à paisana? Não, a recomendação é o próprio policial, ele tem o discernimento do que ele deve fazer, como ele deve fazer. O nosso policial, ele é policial 24 horas por dia, como o Ferraz citou, e mesmo depois da nossa reforma ou quando passamos para a reserva, continuamos policiais militares, né? O ex-policial é só aquele que abandona ou é expulso da corporação. Nós somos policiais por resto da vida. Então, o que acontece? Você tem que ter o discernimento, não é em todo lugar que nós vamos fardado, não é em todo lugar que você... O policial, ele tem esse discernimento, ele tem a orientação, agora ele não deixa de ser policial. E esse afã da realização do seu ministério está na Constituição. Qualquer do povo pode e o policial deve. Esse dever, claro, não é de repente uma ação imediata, mas ele tem que
fazer a parte dele, tem que solicitar, ele não pode simplesmente dizer, eu estou de folga, eu não faço nada. Então é diferente do cidadão civil, aquele que não tem essa obrigação, legal. O policial militar é um policial militar 24 horas por dia, e ele sabe o momento que ele deve usar ou quando ele tem que usar, tá de serviço, ou quando ele simplesmente, seus deslocamentos, ele vai fazê-lo de forma civil, discreta, para não chamar a atenção. Olha, gente, agora uma pergunta para os três, e bem rapidinho, porque o tempo está acabando, mas os três têm que responder. Liliane Delmar Ferraz, ela pergunta pelo Facebook, o que levou cada um de vocês a seguir a carreira de policial militar? Vai lá, Vlamir. Um pouco de histórico da família, vem do meu avô, que combateu em 32, foi força pública, depois foi guarda civil, né? E depois pulou uma geração, meu pai não é militar, mas ascendeu por uma questão de, vamos dizer assim... É genético. E também aquela... Eu acho que todos nós aqui sentimos a mesma coisa, que é servir. Eu acho que o principal é servir. Coronel Ferraz. Minha querida, essa daí é minha esposa. Ela estava bem localizada, tá? Foi lá e colocou o dedinho na manifestação. Obrigado pela pergunta. Eu repetiria da mesma forma que pratiquei aos 18 anos, como aluno soldado, depois Academia do Barro Branco durante 5 anos, e na instituição permaneci 37 anos, repetiria tudo. É uma instituição maravilhosa, ela abraça o indivíduo e ela serve a população. Então, dessa forma, queria ser oficial e realizei muito, aprendi bastante. Eu agradeço a presença aqui, o convite feito, a participação dos companheiros, meu querido amigo Roberto, e a população toda que nos assiste. Coronel Roberto Alves. É isso aí, eu vou só dizer proteger e realmente ser útil de alguma forma. Meu pai é militar, eu tenho outros parentes que são militares, mas essencialmente eu sempre vi na legalidade, nessa estrutura de você ter valores, um fundamento para qualquer segmento profissional, e a carreira policial militar é a que me compõe, que preenche de todos esses valores, de todos essa índole, né, de poder ajudar ao próximo, sem esperar nada em troca, simplesmente pelo poder de servir, de ser importante para mim e para os outros. Sua despedida, Coronel, sua palavra final. Eu agradeço novamente, e uma felicidade ter os companheiros aqui de caserna e o companheiro de labuta aí na ativa. Sempre muito importante a gente poder participar de alguma forma. Coronel Ferraz, palavra final. Eu agradeço de coração. Eu também tive um tio que foi comandante-geral aqui no governo Carvalho Pinto, um dos governos mais difíceis, que pagava mal, e a primeira greve do bombeiro foi naquela oportunidade. Mal naquela época, e meu tio foi comandante-geral naquela oportunidade. Então tem essa história, e fazer parte de uma instituição desde 1831 é maravilhosa. Uma instituição transformadora e que aprendeu a se transformar também, para viver o mundo atual, a modernidade, as dificuldades. Nós somos de uma geração que não tinha celular e não tinha câmera na rua, né, Roberto? Um beijo e um abraço a todos que nos assistem e que nos ouvem. E você usa muito aquela expressão, é fogo? Com certeza. Esse usa. Major Vlamir. Muito obrigado, Mauro, pela oportunidade. Agradecer aí o comandante-geral também por me dar essa oportunidade, estar também com os meus ex-comandantes aqui, né, que, aliás, não, sempre continuam comandantes, são meus eternos comandantes, vamos dizer assim, e dizer à população que pode contar com a Força Pública de São Paulo, a sua Polícia Militar, sempre. Muito obrigado, gente. Termina aqui essa edição do Gente que Fala, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, a FAM, e a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, FERMESP. Em nome da nossa equipe, Major Vlamir Luz Machado, Coronel Antônio Ferraz dos Santos e o Coronel PM Roberto Alves dos Santos. Obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez. Na mesa de som, Fabiano Souza. Na direção técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza. Apresentação minha, Mauro Frisman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. Diretora de produção, Zenilda Salvato. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha. E do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência. Bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira. Tchau.